Muito bom. Bom, muito bem, vamos lá então. Boa tarde a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais um webinar debate da Secretaria Regional de Química da Sociedade Brasileira de Química de Interior Paulista, Valdemar Safiotti. Hoje é uma grande satisfação ter conosco a professora Shirley Nakayaki e também o professor Luiz Gonzaga de França Lopes. A professora Shirley, ela é licenciada e bacharel em Química pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. Ela fez mestrado e doutorado em Química Inorgânica pelo Instituto de Química da Unesp de Araraquara e ela é professora titular do Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná, onde ela está desde 1992. Ela fez pós-doutorado na University of Illinois Urbana-Champaign, fez sabático na Universidade de Kyoto e foi professora visitante na Université Clermont-Auvergne, no Institut de Chimie de Clermont-Ferrand, na França. Ela é membro do Editorial Board da Royal Society of Chemistry Advances, da RSC Advances. Ela foi diretora da Divisão de Química Inorgânica da Sociedade Brasileira de Química. Ela é membro do Conselho da Sociedade Brasileira de Química e é eleita presidente sucessora da Sociedade Brasileira de Química. Ela é representante do Brasil na Sociedade Internacional de Porfirinas e Ftalocianinas. Atualmente é pesquisadora 1B do CNPq e trabalha na área de química bioinorgânica e catálise, na preparação de novos materiais catalíticos baseados em compostos de coordenação, especialmente metaloporfirinas, para processos de catálise heterogênea. O professor Luiz Gonzaga de França Lopes, ele é professor titular da Universidade Federal de Ceará desde 1998. Ele é bacharel em Química. Você não assinalou aonde, Luiz? Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, obrigado. Fez doutorado em Fisicoquímica no Instituto de Química de São Carlos, da USP, eu me lembro dele aqui, certo? E pós-doutorado no Boston College, nos Estados Unidos, foi pesquisador visitante no National Cancer Institute também. Atualmente, ele é pesquisador 1D do CNPq e editor associado da Química Nova. Ele foi diretor da divisão de Química Inorgânica da SBQ e secretário adjunto da SBQ. Atualmente, ele é o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Química e atua na área de Química Inorgânica, com ênfase em bioinorgânica, principalmente em complexos metálicos liberadores de NO, ativadores dos SGC, o que é mesmo? Anilato ciclase solúvel. Muito bem. Complexos metálicos antituberculostáticos. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite para participar desse webinar debate. É um prazer tê-los aqui. Ambos atuantes na Sociedade Brasileira de Química, e foi por isso que eu convidei vocês, certo? Porque, como vocês têm uma atuação aí de vários anos na Sociedade Brasileira de Química, eu achei interessante trazê-los para discutir esse tema sobre a química fora do eixo sudeste no Brasil, certo? E por isso, eu gostaria de começar já com a primeira pergunta, que é: durante vários anos houve uma política de melhor distribuição dos recursos de pesquisa federais para as instituições de pesquisa e ensino fora do eixo sudeste. Na visão de vocês, como que isso impactou positivamente os pesquisadores da área de química? Shirley. Roberta, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, já conversamos agora, estou honrada de participar aqui dessa discussão junto com o Luiz, meu amigo há uma longa data. Muito obrigada por participar, por me convidarem para participar, para mim foi um prazer e também foi ótimo também participar, ser convidada para participar desse webinário, porque eu tive a oportunidade de revisitar vários assuntos, vários sites e informações para poder responder aqui sobre esse tema instigante, né, que você nos colocou, a química brasileira fora do eixo sudeste, né?
Então, sobre essa sua primeira pergunta, né, sobre esses recursos, né, essas políticas de distribuição de recursos, né, eu fui informada pelo CNPq que essa questão de aplicação de recursos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ela foi definida já há algum tempo em lei do FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né? Então, essa é uma lei de 2007, que alterou um decreto que vinha lá desde 1969, e vem sofrendo algumas alterações, mas essa cláusula, ela continua, né? Permanece, né? O que significa que toda ação que envolve esse fundo, ela tem obrigatoriamente que seguir essa regra, né, Roberto? Então, ultimamente, com os recursos do fundo sendo contingenciados, né, não se tem feito muito a aplicação dessa reserva, né, mas com as perspectivas de liberação, né, depois da votação no Congresso, nós teremos que voltar, né, a aplicar essa reserva de cerca de 30% nessas regiões, é o que está previsto, né? O fundo é gerido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, né? E acredita-se, né, segundo que eu fui informada pelo CNPq, que se houver universal em 2021, esse dinheiro, sendo do fundo, vai haver a aplicação dessa reserva também de 30%. De qualquer forma, né, nós temos conhecimentos de que vários editais tiveram, né, se aplicou essa regra, né, e um deles foi o Universal de 2018, onde estava escrito lá no item 5 que parcela mínima de 30% dos recursos será necessariamente destinada, né, a projetos oriundos dessas 3 regiões, né. Bom, Roberto, se a gente considera que o fomento das agências federais, a exemplo do CNPq, né, constitui assim, uma mola propulsora e muitas vezes é o único recurso possível para fomentar o desenvolvimento das pesquisas em muitas instituições, né, dessas regiões do país, né, eu considero que essa política é positiva para promover uma equidade de condições, né, em muitos estados onde nós sabemos que agências de amparo à pesquisa não são implementadas ou não funcionam adequadamente, né, de tal forma a ser um agente efetivo para fomentar a pesquisa, né, como é o caso da agência a FAPESP e a FAPEMIG, por exemplo, né. Então, nesse modelo de distribuição de recursos, eu imagino que ele foi concebido assim, o que se esperava é que ele fomentasse os grupos de pesquisa e isso resultasse em fomento à pós-graduação, né, e à formação de recursos de qualidade, né, recursos humanos de qualidade, né. Então, a minha opinião é que isso é positivo, né. Então, como é que a gente vai avaliar isso, né? Eu imagino que uma forma de avaliar isso é uma visão minha particular, tá? Eu imagino que deve ter várias formas de se avaliar isso. Eu acho que é por meio, por exemplo, da avaliação que a CAPES faz dos programas de pós-graduação. Se a gente olhar o último relatório de área da Química, na avaliação quadrienal, relatório que aconteceu em 2017, por exemplo, a gente vê que lá são listados 73 instituições que foram avaliadas, né? 30 delas estão nessas 3 regiões, 4 no Nordeste, 9 no Centro-Oeste e 17 no Nordeste, se eu não me engano, né? E na região Sul, 15. Então, das 73, nós temos essas 45 nas regiões que não envolvem esse eixo aí, Sudeste, como você mencionou, né? Mas, para a gente avaliar se houve, então, um benefício, a gente pode comparar, por exemplo, com a avaliação trienal que aconteceu em 2010, referente a 2007 a 2009. Se a gente observar, a gente vê que foram criadas novas instituições de ensino superior, né? 4 no Nordeste, 2 no Centro-Oeste, e 2 na região Sudeste e 4 na região Sul também. E então, eu posso dizer que essa criação dessas instituições também pode refletir a ida de professores para essas regiões, a melhoria das condições de pesquisa, então o fomento à pesquisa crescendo, então eu imagino que isso tenha sido positivo. O que a gente tem que se preocupar um pouco com relação à melhoria da qualidade, né, que está, em última instância, refletida lá no conceito CAPES. Por exemplo, a gente vê
que na região norte, das instituições lá que estão presentes nessa região, a maior conceituação é 4, né? No Nordeste, nós temos 17 instituições e 3 estão entre o conceito 5 e 6 apenas, e não temos nenhum 7. Já na região centro-oeste, das 7 instituições, apenas uma tem o conceito 5, né? Então, eu acho que muito ainda precisa ser feito, muito recurso ainda precisa ser distribuído para a gente chegar numa melhor situação, né? Eu não sei se o Luiz vai falar disso, mas, por exemplo, na nossa região, aqui no sul do país, nós tivemos um corte de bolsas muito grande da CAPES. Nós tínhamos 429 bolsas na região sul. Em 2019, 2020 isso caiu para 350 e existe uma projeção para 328 agora nesse ano, né? Ou seja, um corte de 24% em relação àquele momento inicial em 2019. Então, isso é muito preocupante. Ou seja, sem recursos e sem bolsa para os nossos pesquisadores, não temos como, na qualidade de cientista, atender às demandas e às necessidades que a sociedade nos demanda, né? Por exemplo, na questão das vacinas, né? Eu gostaria de terminar minha fala aqui, eu me estendi um pouco, falando que, se a gente olhar para todos os países do BRICS, o Brasil, ele não, e África do Sul, não tenho certeza, mas o Brasil ele não respondeu com vacinas, né, como os outros países do BRICS responderam nessa situação difícil da Covid. Mas eu gostaria de dizer que, apesar disso, os pesquisadores continuam pesquisando. E, recentemente, segunda-feira, a minha universidade comunicou a vacina da UFPR, uma vacina que está em fase pré-clínica, que foi liderada por... Eu só vou falar o nome de uma pessoa em todas as minhas falas aqui, que é do professor Emanuel Maltempo e a equipe dele, que, apesar de toda a falta de recurso, conseguiu apresentar uma vacina de qualidade que pode, quem sabe, ganhar um mercado, né, nesse ano ou no ano que vem ainda. Obrigada, Roberto. Que ótimo. Luiz. Roberto, também muito obrigado pela apresentação, pelo convite. Do mesmo jeito que a Sheila comentou, é uma honra, né? E parabenizar a SBQ Interior Paulista, né, pela iniciativa, achei excelente. Eu participei de umas também, achei a discussão muito boa. E para mim é uma honra estar aqui, né? Também, como a Sheila comentou, dialogando com a Sheila, né, já que a gente... meu ano, talvez, dos 2 anos que a gente não se encontra pelo menos uma vez por ano pessoalmente, né? É verdade. Nos encontrando aqui, certo? A Sheila já falou a grande parte das coisas nesse assunto, né? Grande parte dos pontos. Realmente, eu fui pegar também os dados e você vê, essa lei, ela tem essa data de 2007, no início ela não é muito bem efetivada, mas depois começa a ser seguida em vários editais de fomento do governo federal. E é importante também frisar que é 30%, mas não é uma obrigatoriedade, digamos, se não tiver demanda qualificada. O que sempre ficou claro é que tem que ter a demanda qualificada. Se não quer dizer 30% vai para o Norte, Nordeste, de qualquer forma. Não, desde que tenha demanda qualificada. Assim também como a Sheila comentou, muita coisa que eu vou dizer é uma opinião pessoal também, de uma análise pessoal, porque nós não temos, por exemplo, eu fui atrás, e nós não temos um estudo, seja de CAPES, seja do CNPq, seja do MCT, né, de um relatório de análise dessa ação. Pode dizer, em tantos anos, né, foi implementada essa ação e a gente teve esse reflexo. Certo? Então, isso realmente não tem. Mas eu peguei alguns números que a gente talvez possa, né, vislumbrar alguma conclusão. Certo? Por exemplo, em 2002, né, que não era implementado ainda essa ação, a distribuição de bolsas, por exemplo, do CNPq, né, para a região Nordeste, bolsas de mestrado, porque também nessa época, cursos do programas que tivesse doutorado no Nordeste era mais raro, certo? Eu me graduei na UFRN, saí da UFRN em 92, e naquela época lá estava começando o mestrado. Então, acho que esse reflete também que o êxodo que tinha de muita gente dessas regiões para o Sudeste, São Paulo, Campinas, principalmente, né? Isso diminuiu com o tempo. Isso é um reflexo de quê? É um reflexo do aumento de programas de pós-graduação nessas regiões. Então, é um reflexo desses investimentos
E é um reflexo também, teve uma outra ação que eu considero que é importante, que a Sheila também comentou, que foi a expansão universitária. Né? A expansão com o Reúne em 2010, não, um pouquinho antes, né? 2000 e alguma coisa, teve um aumento também, né, de recursos humanos, né, qualificados nessas regiões. Então, é claro que isso aumenta a demanda qualificada. Né? Aumenta a demanda qualificada. Mas, por exemplo, pegando a região Nordeste, o percentual do total do CNPq de bolsas de mestrado em 2002 era em torno de 10%. Certo? O percentual de cursos de mestrado era em torno de 15%, 14%, 15%. Né? Já em 2006, digamos que essa ação já começa a ser implementada, apesar de que tem um decreto também, Shirley, de 2001, também que comenta essa ação. Né? Em 2006, eu lembro que em 2003, uma colega aqui da UFC foi exercer um cargo no MCT, né? E eu conversei um pouco com ela, e ela disse que realmente já existia, mas não era muito bem implementado, e começou a ser implementado nesse período aí, 2004, 2005, por aí. Né? Então, em 2006, já tem um incremento, certo? Em termos de região Nordeste, a quantidade de programas de mestrado já sobe um pouco, certo? E a bolsa, a distribuição de bolsa CNPq já passa a ser quase 20%. Né? Então, deve ser um reflexo tanto dessa ação induzida como do aumento da demanda qualificada. Chile comentou em programas de pós-graduação, em avaliação de programas, você vê também esse reflexo, certo? Você vê também esse reflexo que, por exemplo, na avaliação trienal, que foi de 98 a 2000, a região, né, a região Nordeste, tinha, por exemplo, 9 programas de pós-graduação, certo? Em que seja mestrado e doutorado ou só mestrado, ok? Já em 2000, na última avaliação trienal, 2013, 2016, passou a 15 programas, certo? E os conceitos também, você vê um aumento nos conceitos. Em 2000, por exemplo, a região tinha apenas um programa 6, certo? Que esse programa, na avaliação seguinte, ele caiu para 5, mas depois ele sobe novamente para 6 e aparece mais um novo programa 6. Então, hoje nós temos 2 programas 6 na área de Química, um aqui na UFC e outro na UFPE. E subiu, né? E você vê também que a quantidade de programas 5 também tem um incremento. Então, eu acho que isso reflete um pouco dessas ações, claro, e não dá para acompanhar separadamente, tirando da expansão universitária. Se você for ver nos fundos setoriais, eu tive a curiosidade de olhar o CT Infra, né, que antigamente, se você for pegar início de 2000, você tinha diversos fundos setoriais, tinha o CT Petro, o CT Hidro, os vários CTs da vida. Depois eles condensaram mais ou menos em quase um único, que é o CT Infra, né, que é um fundo financiado pela FINEP, e eu só consegui dados, né, eu peguei algum dado de alguns fundos setoriais antes, certo? Agora, claro, de um único fundo, porque não tem um conjunto como um todo, e você vê que o percentual da regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, é bem inferior a isso, certo? É bem inferior. Quando eu peguei o CT Infra a partir de 2009, aí sim, o percentual dessas regiões chegam a isso e em alguns anos passam. Por exemplo, tem ano que só o Nordeste chega a quase 30%. Né? E, claro, como a ação era por demanda qualificada, não quer dizer vai ser 30% de qualquer maneira. Né? Não, é 30% se tiver demanda qualificada, se não tiver, não vai. Então, já que teve os 30%, é porque eu entendo que teve a demanda qualificada. Então, se teve a demanda qualificada, eu acho que é um reflexo que você realmente teve um incremento em pesquisas. Certo? Quando a gente tenta olhar mais recente, complica tudo, porque os investimentos todos caem. Então, se você for comparar investimentos de 2010 até 2015, é um. Quando você olha 2016, 17, 18, 19, aí não dá, complica, porque se você for ver nos fundos setoriais, tem fundo que chegou a quase, o CT Infra, tem um ano que chegou a quase 400 milhões de reais. Né? O último, um CT Infra que houve recentemente, tinha 20 milhões. Então, quer dizer, aí fica complicado porque caiu tudo. Então, não adianta, eu acho que de 2016 para cá é difícil você fazer uma comparação desse tipo, porque caiu tudo. Né? Esse 2016 para cá, a gente vai ver um reflexo talvez daqui a 6, 7 anos,
né? Porque nem essa avaliação quadrienal que está finalizando agora não vai ser refletida ainda. Eu acho que essa avaliação quadrienal que a CAPES está fazendo agora, né, vai refletir os anos anteriores. Né? Agora, sim, na próxima avaliação quadrienal, talvez ele tenha um reflexo dessa queda. Mas, aí, novamente, uma análise, né, vendo a opinião, né, vendo de quem está na região, certo? Vendo aqui o meu lado, né, a minha instituição e alguns colegas que eu conheço aqui, eu diria que sim, certo? Essa ação tem sim, é importante, né? E a gente buscando, fazendo essas brincadeiras, a Shirley deve ter visto isso, né? A gente vê que ainda precisa muito mais, né, Shirley? Que tem regiões, né? Tem regiões ainda do país que precisa realmente um olhar muito especial, né? Muito especial, certo? Então, eu considero esse aumento de demanda qualificada significa que houve, sim, uma resposta positiva nessa ação. Tá certo. Eu gostaria, inclusive, de acrescentar que isso é verdade para o Brasil todo. Eu estou aqui na USP, daqui a uns anos vai fazer 30 anos, e o que eu percebi é que, durante os últimos 15 anos até 2019, mais ou menos, né, que foi a última gestão da FAPESP, que houve uma troca no ano passado, né, de diretor científico, a qualidade da pesquisa foi melhorando, assim, visivelmente, ano a ano, né? Por quê? Né? Houve um financiamento consistente e, ao mesmo tempo, uma preocupação com a qualidade, né? Ou seja, né, para implementar, como vocês bem acrescentaram, né, a demanda qualificada, e o resultado, pelo menos na minha opinião, foi visível, certo? Então, assim, não existe mágica, né? Então, ao mesmo tempo, você tem que dar condições para as pessoas para trabalhar e, ao mesmo tempo, né, fazer com que as pessoas entendam que é necessário ir melhorando cada vez mais, né? Isso é importante, realmente. E aí eu aproveito o gancho para perguntar quais seriam as áreas ou sub-áreas da química que se desenvolveram fora do eixo sudeste, que hoje representam polos importantes da pesquisa em química no Brasil. Você quer que quem comece, Roberto? Exatamente. Luiz, desculpa, Luiz. Novamente, Roberto, eu vou fazer um comentário, né, de uma opinião pessoal, né, porque, novamente, a gente falta dados para ir mais a fundo a isso. Eu fui dar uma olhada, e, na minha opinião, de um modo geral, a região Nordeste, vou falar um pouco pela região Nordeste, que eu conheço um pouco mais, eu diria que todas as sub-áreas da química você tem, ela está presente, né, em praticamente todas as instituições. Né? Mas se for para tentar pegar em dados, né, por exemplo, eu fui ver pesquisadores do CNPq, agora, novamente, não quer dizer que só são áreas importantes quem é pesquisador do CNPq. Eu fui pegar fazer um filtro, certo? Para tentar ter algum número, alguma coisa, não número, mas alguma informação. Né? Então, tem alguns, digamos, tem 7, 1, 2, 3, 4, 5, quase 10 pesquisadores, um A, né? E esses pesquisadores estão distribuídos em várias áreas, como teórica, produtos naturais, analítica, inorgânica, química orgânica, certo? Então, eu imagino, né, como opinião pessoal, que esses centros, né, esses grupos, eles são grupos, sim, importantes, né, dentro da química na região, no país. Né? Expandindo um pouco mais, se você for lá, toda a categoria de pesquisadores 1, novamente, né, nenhuma forma eu estou dizendo que só é, né, áreas importantes quem está nesse grupo. Não. Né? É apenas para filtrar, para falar alguma coisa. Aí você vê novamente, né, todas as áreas estão presentes. Certo? Todas as áreas que eu falei, que é orgânica, a orgânica é dividida em produtos naturais, em química medicinal, em síntese orgânica, analítica, eletroanalítica, eletroquímica, inorgânica. Quer dizer, você vê uma gama, né, de áreas, né, que quase todas as áreas da química presentes em
pelo menos uma das instituições nordestinas. Então, se você for ver, né, nesse grupo que eu pesquisei, tem de todas as instituições, praticamente, pelo menos nas capitais e algumas no interior. Certo? E algumas no interior. Se você for... Eu também fui dar uma olhada, por exemplo, sei lá, se eu for considerar centros de excelência, né? Palavra um pouco complicada também da gente classificar o que seria um centro de excelência, mas eu fui atrás de um programa que o CNPq financia junto com as FAPs, né, que são os PRONEX, que chama Programa de Núcleos de Excelência. Certo? E a exigência, geralmente a exigência desses editais, né, de concorrência, pelo menos aqui no Ceará foi assim, eu não sei se todos são idênticos, né, é que a coordenação teria que ficar com um pesquisador, teria que ter um grupo de pesquisadores nível 1, né, para poder concorrer esses editais. E você vai ver do mesmo jeito, né? Eu fui ver quem teve... e novamente, é um dado que não é um dado bruto. Por quê? Porque eu fui através dos currículos. Eu fui acessar os currículos por isso que eu filtrei em pesquisador 1, porque era uma quantidade menor para me checar currículo, porque se fosse 2 e depois todo mundo das universidades, eu não ia terminar, né, enquanto a gente tivesse para chegar aqui. Certo? Então, você vai ver, aí você encontra do mesmo jeito, né? Pegando 2 programas importantes, que é o PRONEX e o INCT, né, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que você considera, né, que quem está coordenando estão, sim, grupos de excelência, certo? Aí você vê também as diversas áreas. Você vê química teórica, você vê química orgânica, do mesmo jeito, produtos naturais e medicinal, síntese, química inorgânica, área de materiais, área de catálise, área de bioinorgânica, eletroanalítica, eletroquímica, certo? Então, tem uma gama muito grande. E, novamente, em quase todas as instituições, né? Você vê, né, nas várias instituições de ensino superior do Nordeste, certo? Seja coordenação, os PRONEX eu peguei só coordenadores, e INCT eu peguei tanto coordenador como quem é integrante dos INCTs. Isso declarado no Lattes, certo? Porque tem muitas pessoas botam os projetos, mas não tem dizendo qual é o edital, então não sei qual é o... Eu peguei aqueles que tinha declaradamente PRONEX e INCT, certo? E outro reflexo também, né, que você vê os conceitos dos programas de pós-graduação. A CAPES classifica que um programa de nível 6, né, ele é um programa de excelência, porque esse é a denominação que a CAPES dá. Né? A CAPES diz que ela classifica até 5, e depois 6 e 7 são os programas de excelência, e o 7 é um programa já de excelência internacional mais consolidado. Então, aqui na região Nordeste, nós temos 2. Né? E nesses 2 programas, do mesmo jeito, você vai ver as linhas de pesquisa, então são as diversas áreas. Então, eu também, opinião pessoal, certo? É um ponto para você dizer que, também, que essas áreas nesses programas são áreas importantes, né? São áreas de destaque, certo? Então, resumindo, né, eu arriscaria dizer que você encontra áreas de destaque, né? Grupos de destaque em todas as áreas, certo? Que a gente tem na química, em pelo menos uma das instituições. Estou falando de Nordeste, porque eu só analisei, eu tinha conversado com a Shirley antes, para a gente dividir um pouco, e eu fiquei um pouco falando do Nordeste, e ela deu uma olhada um pouco nas outras regiões, certo? Então, em Nordeste, a gente vê pelo menos, né, 1 ou 2, 3 grupos em algumas áreas nessas instituições. Então, eu diria que qualquer instituição do Nordeste que você for buscar, você vai encontrar, assim, um grupo importante, certo? Digamos assim, um grupo de excelência. Sheila. Realmente, o Luiz tem razão, e eu para tentar responder essa sua questão, Roberto, eu fui buscando informações de diversas maneiras, né? Então, olhando índices diferentes. Por exemplo, eu comecei olhando uma recente publicação que saiu agora em outubro de 2020, sobre um banco de dados sobre um ranking mundial de cientistas, né? Então, eu dei uma olhada nesse ranking, nessa publicação que saiu numa revista chamada Journal Plus Biology, que está disponível, né, para qualquer pessoa consultar. E eu acho que todo mundo, de alguma maneira, viu isso. Dentre esses 100 mil cientistas que foram ranqueados no mundo, com trabalhos de 2019 em todas as áreas da ciência, não só da química, né, eu vi que tem 600 cientistas brasileiros, né? Isso me chamou a atenção, 600 cientistas brasileiros, ou seja,
0,6% desses 100 mil, né? Daí eu fui olhar nesses 600, tentando responder a sua questão, Roberto, quem eram os pesquisadores, esses 600, né? E se existiam químicos ali naquela lista, né? Então, eu consegui localizar nessa lista 444 de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mas, e o restante, 156 fora desses 3 estados. Achei isso interessante, ou seja, nesse ranking de 600, nesses 0,6%, 156 pesquisadores são pesquisadores fora de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Isso representa 26% desses 600, né? Então, dentre esses 600, dentre esses 156, Roberto, 15 são pesquisadores da área de química. Então, eu olhei lá um por um e localizei 15 pesquisadores da área de química, né, da região sul, centro-oeste, nordeste e norte, né? Ou seja, 10% de todos os pesquisadores de ciência são dessa região na área de química, né? 2,5%. Bom, esse índice não foi muito bom para mim, foi interessante, mas não foi muito bom para mim, né? Então, eu resolvi olhar com outro viés agora. Se a gente olha, por exemplo, ainda pensando em publicação, né, qualificada, se a gente olha a última quadrenal, o relatório diário, está bem claro lá que das formas de mostrar a qualidade, o aumento da qualidade das pesquisas no país é por meio da publicação em algumas revistas, por exemplo, revistas de revisão, né? O relatório fala claramente disso, né? Revistas de revisão ou revistas de cunho geral como Nature or Science ou revistas mais específicas da área de química, o JACS, né? Então, o relatório mostra que houve um aumento de publicação nessas revistas. Bom, nesse sentido, eu fui olhar nos últimos 10 anos, no caso das revistas de revisão Nature e Science também, e o JACS nos últimos 5 anos, quais pesquisadores brasileiros tinham publicado lá. E eu encontrei 80 artigos, Roberto, e nesses 80 artigos eu pude ver que 34% desses artigos eram da região, dessas 4 regiões que eu mencionei, e 53 artigos desse eixo aí, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, mais ou menos 1/3, 2/3, né? É a divisão muito parecida com aquela faixa ali em cima que eu acabei de mencionar dos cientistas também, né? Ou seja, esse resultado mostra que há uma certa divisão aí entre 2/3 e 1/3 na maioria das formas que a gente analisa com relação à pesquisa, né? Falando desses 80 artigos, artigos de revisão são muito interessantes, segundo a CAPES, para a gente olhar, porque geralmente nessas revistas de revisão de grande impacto, os pesquisadores são convidados, ou seja, eles estão numa situação de consolidação, então eu imagino que num grupo de excelência de pesquisa, por isso que eu acho que é um índice importante, né? Então, eu vejo que 20% desses 80 estão aqui na região sul, onde eu me encontro, né? 5% na região centro-oeste, mais especificamente Goiás e Distrito Federal, 7,5% na região nordeste. E não temos nenhum desses 80 artigos na região norte, isso é preocupante, né? A FAPESP também fez um estudo parecido sobre publicação científica e publicou agora recentemente, na edição de abril de 2021. Então, ela fez um levantamento dos artigos publicados de científicos em geral, não só da área de química, e fez um levantamento de 64 mil, cerca de 64 mil trabalhos científicos, né? E desses 64 mil trabalhos científicos, ela observou que 53% da publicação se concentrava na região sudeste e 47% nas outras regiões do país, ou seja, mais ou menos, aqui já está quase mais ou menos a metade, se a gente pensar em publicação científica em geral, e não só de química, mas com uma predominância da região sudeste, como é esperado também. Mas se a gente olha nessas publicações aí que a FAPESP lançou, 20% estão na região sul, de novo, parecido com aqueles 22% dos 80 artigos que eu selecionei, 7,5% na região centro-oeste. E aparecem 4% de artigos da região norte, o que é muito animador, porque isso mostra que se não tem, dentro daquela lista dos 80 artigos científicos da região norte, de maneira geral tem 4% de outras áreas da ciência, né?
Então, esses números mostram uma certa tendência assim, sobre como é que estão a distribuição dos centros de excelência, do meu ponto de vista. Como o Luiz enfatizou, é uma maneira de analisar. Isso não quer dizer que isso se restringe à verdade, que seja realmente uma verdade, né? Então, eu cruzei essas informações de publicação com as mesmas informações que o Luiz levantou aí sobre bolsistas de produtividade em pesquisa, né? Então, nós levantamos que só no CA da Química, eu quero restringir essa informação ao CA da Química, mesmo sabendo que vários pesquisadores da área de Química têm bolsas de outros CAs. Mas eu fiz um levantamento no CA da Química, Roberto, e eu observei que dentre as 714 bolsas lá do CA da Química nos vários níveis, 59% estão concentradas na região sudeste, 41% nas outras regiões do país, tá certo? E a mesma porcentagem mais ou menos se mantém, 20% no sul, 4,5%, 4,9%, quase 5% no centro-oeste, 1,4% na região norte, bem pouco, e cerca de 15% na região nordeste. E se a gente olha, como o Luiz fez, os pesquisadores do nível 1, mais especificamente 1A, 1B e 1C, porque a gente entende que, fazendo essa análise, esses pesquisadores devem ter uma situação mais consolidada e podem estar liderando centros de pesquisa, a gente encontra muitos centros de excelência, com todas as ressalvas que essa palavra, essa combinação de palavras quer dizer, centros de excelência, né? Então, nós encontramos centros de excelência de grupos consolidados muito importantes, né? Por exemplo, na região sul, né, onde nós temos muitos pesquisadores, 1A, 1B e 1C, começando lá pelo Rio Grande do Sul, nós temos centros de excelência em pesquisas em líquidos iônicos, em catálise, tanto homogênea quanto heterogênea, centros de excelência na síntese orgânica e em diferentes reações químicas, em compostos organometálicos, né? Química analítica, muitos centros de excelência em química analítica, lá em Santa Maria, lá em Pelotas. Se a gente vai, por exemplo, para a região, para Santa Catarina, nós também temos muitos bolsistas 1A, 1B e 1C, e muito interessante é que tem um pesquisador 2, lá em uma universidade chamada Univale, em Santa Catarina, que ele foi citado na lista dos 100 mil pesquisadores, e ele é um pesquisador 2 do CNPq, mostrando aí essa ressalva que o Luiz falou, de que existe, que a gente não pode levar isso a ferro e fogo, né? É só um balizador para a gente pesquisar alguma coisa, ter alguma informação, né? Em Santa Catarina, nós temos grupos fortes de bioinorgânica, de bioorgânica e organocalcogenetos, né? Química de produtos naturais também. No Paraná, o meu estado, nós temos 3 universidades com pesquisadores, do CNPq, a UFPR, a UEM e a UEL, tendo centros de excelência, principalmente em química de materiais e química do estado sólido, né? Tanto lá na preparação de polímeros, nanocompostos, compostos lamelares, nanotubos de carbono, para diferentes aplicações, né? Temos também química de coordenação, espectroscopia de EPR, desenvolvimento de catalisadores, muita química bioinorgânica e química de complexo, quimiometria, química analítica, grupos fortes em todas essas áreas de conhecimento. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui, Roberto, para a região centro-oeste, né? Principalmente os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul, que, embora não tenham pesquisadores 1A, 1B ou 1C do CNPq, eles têm um grupo de pesquisadores jovens que estão estabelecendo linhas de pesquisa muito promissoras e que eu visitei esses 2 estados, eu pude ver em loco isso acontecendo, com grupos, com pesquisadores muito jovens, com bastante vontade de trabalhar, que estão desenvolvendo linhas muito interessantes, por exemplo, em Goiás, em espectroscopia de massa, de RMN também, em estudos cristaloquímicos, e lá em Mato Grosso, em catálise, em superfícies e várias outras áreas. Então, uma região assim que eu imagino que vai crescer muito nos próximos anos, né?
Na região norte, nós não temos pesquisadores do CNPq, apenas um B do CNPq, mas o que eu noto na região norte é que, de alguma maneira, todos os pesquisadores que lá estão, eles tentam transmitir ou ter uma linha de pesquisa voltada às preocupações da região, por exemplo, conversão de resíduos de biomassa, utilização de resíduos da indústria mineradora ou da oleoquímica, ou ainda certificação de produtos naturais da Amazônia, insumos farmacêuticos da Amazônia, né? Eu gostaria de chamar a atenção que é preocupante a situação de alguns estados, por exemplo, Roraima, Amapá, Acre, Rondônia, Tocantins, que não tem, nenhum desses 5 estados tem cursos de pós-graduação com conceito CAPES, e temos poucos pesquisadores nessa região. Então, nós, como sociedade organizada, como pesquisadores, temos que ter um olhar especial para esses estados e para essas regiões que precisam de recursos, tanto humanos quanto financeiros, para ter um desenvolvimento. E aí, Roberto, queria falar isso. Certo. A professora Fabiola Pereira, que é da diretoria da Secretaria Regional, está pedindo a palavra, eu vou conceder a palavra a ela. Fabiola, bem-vinda. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, mas é que eu acho que eu apertei, não era para ter apertado, eu peço desculpa. Eu agradeço bastante a presença deles, né? Mas eu peço mil desculpas, mas eu estou tentando desapertar isso aqui. Apareceu? Tirou do... Tirou, abaixou a mãozinha. Ai, mil perdões. Não, tudo bem. Mas se você quiser aproveitar e fazer a próxima pergunta, Fabiola, fica à vontade. Se não, eu faço. Não, a pergunta que a gente tinha elaborado ou pode ser uma diferente também? Não, tem que ser a que a gente elaborou, né? Senão você vai colocar isso numa saia justa e não vai ficar legal. Ixi, mas eu não estou com a lista aqui. Não pode fazer, Roberto. Eu não estou com a lista no computador. Tá bom. Não, eu achei as colocações muito interessantes, né, de fato, mas eu também vou emitir uma opinião pessoal aqui, né, que é uma percepção minha, só uma percepção. Eu posso estar enganado, mas eu tenho uma percepção que fora do eixo sudeste-sul, a síntese orgânica não é tão desenvolvida ainda, né? Então, assim, no sul e no sudeste tem vários grupos de síntese orgânica, mas nem tanto no centro-oeste, no nordeste e no norte. Essa é uma percepção que eu tenho. E talvez isso esteja talvez um pouco ligado à necessidade de reagentes, né? Porque o pessoal de síntese orgânica precisa de muito reagente, né? Eles têm essa necessidade de ter um almoxarifado diversificado. E esse é um outro problema, né, que a gente observa, quer dizer, o fornecimento de insumos para pesquisa também, infelizmente, é, de certa forma, localizado, né? E é interessante porque um outro assunto que surgiu durante a pandemia, eu ouvi isso de colegas, tanto da academia como de fora da academia, que eu achei isso muito bom, né? As pessoas se deram conta de como a gente é dependente de importações, né? A gente é muito dependente de importações, né? E o pessoal da indústria farmacêutica está muito preocupado com isso, né? Porque é uma situação de crise que, se a gente não tiver medicamento e insumos para fabricar as vacinas, a gente fica dependendo de outros países fornecerem. Ora, é meio que compreensível que esses países priorizem seus próprios países, quer dizer, né? Logicamente, por que a gente acharia que um presidente de um país onde a população está com alto nível de contaminação vai favorecer a exportação de insumos para fazer a vacina se eles estão precisando, né? Então, assim, aparentemente se criou essa consciência
E eu espero, sinceramente, né, que os empresários, que o governo abram os olhos para essas necessidades do país, porque é muito importante a gente fazer pesquisa, mas também que a gente consiga desenvolver aí ao longo dos próximos anos uma certa autonomia, né, uma certa independência quanto à fabricação de insumos, a gente conseguir ser um pouco mais autônomo, porque a gente ficar eternamente dependente de importação não é muito bom, né? Então, a gente vai para a questão de número 3. Em se considerando as universidades que têm curso de química e, eventualmente, pós-graduação, né? Vocês acham que já existem colaborações bem estabelecidas entre as universidades fora do eixo sudeste, digamos, né? Entre as universidades fora mesmo, né? Sem contar, digamos, com universidades do eixo sudeste, vocês acham que isso está se fortalecendo com o tempo? Qual a percepção de vocês nesse sentido? Quem começa? Luiz. Bem, nessa questão aí, por exemplo, você comentou 2 pontos, seja curso de graduação e pós-graduação. A nível de graduação, eu entendo que a colaboração tem que ser institucionalizada, porque você não consegue fazer colaborações pessoais a nível de graduação, porque não tem como. Então, a nível de graduação, eu, digamos, observando aqui na minha instituição, ainda é incipiente, certo? Existe algumas colaborações pontuais. Na química, por exemplo, atualmente, né, não existe nenhuma colaboração nesse sentido, em termos de graduação, né? E só existe quando tem algum programa de incentivo. Por exemplo, há um tempo atrás, teve um programa da CAPES, que era um programa de licenciatura, voltado para a licenciatura, certo? Que você fazia convênio com instituições portuguesas, né, em Portugal. Então, aqui foi feito, foram alunos da UFC, da Química, né, e fizeram parte da graduação, por exemplo, no estado do Porto, se não me engano, certo? Então, a nível de graduação, é preciso ter essas coisas oficiais, certo? Eu sei que nas engenharias aqui já tem um programa de cooperação com o exterior, muito forte, né? Já é de longa data, principalmente a Alemanha, eles têm um programa muito forte. A nível de pós, agora de pesquisa, independe um pouco desses digamos, ações induzidas, porque eu entendo que acontece muito mais de forma espontânea entre os pesquisadores. Então, se você for ver nesse olhar, eu digo a você que sim, que existem diversas colaborações muito bem firmadas, certo? No entanto, são espontâneas. Não é uma coisa que tem um contrato, por exemplo, lá na reitoria da universidade, mostrando essa colaboração. Isso é raro, certo? Isso só vai ter quando tem esses programas de ações induzidas por órgãos de fomento. Por exemplo, recentemente, eu tenho, né, dentro do meu curso, eu coordeno um programa CAPES-COFECUB, certo? Que aí sim, né, tem acordo firmado entre a Universidade Federal do Ceará e a Universidade de Toulouse, né, onde recentemente um estudante nosso defendeu, por exemplo, doutorado em cotutela, né, onde ele tem o duplo diploma, né? Ele tem o diploma válido pela UFC e pela Universidade de Toulouse, certo? Mas isso foi um convênio, né, através de um financiamento da CAPES, certo? Agora, essas parcerias espontâneas de pesquisador para pesquisador, eu digo a você que tem várias, certo? Alguns editais incentivam isso. Por exemplo, aqui, eu comentei do edital Pronex, também não sei se é em todas as FAPs, eu andei checando esses editais em algumas FAPs. Algumas induz, mas não obrigam, certo? Mas aqui, a fundação daqui, ela obriga, né? Então, para você concorrer a um tal Pronex ou a um edital Pronem, que já é um programa de núcleos emergentes, certo? Exige que tenha pelo menos 2 instituições no estado do Ceará, certo? Então, não pode ser só uma. Então, aí você está induzindo essas parcerias, certo? Em termos de programas dessa natureza, eu digo a você que ainda é pouco, certo? Agora, em termos de parcerias espontâneas entre colaboradores, não. Aí você encontra. Por exemplo, eu fui fazer esses pesquisadores que eu andei listando, certo? Eu fui entrando no currículo, no Lattes de cada um,
e fui ver simplesmente, por exemplo, as publicações. Certo? E dificilmente você vê uma publicação só com pessoas de uma única instituição. Certo? Então, até porque a gente sabe, né, que hoje em dia, raramente você faz um trabalho sozinho. Né? Você sempre tem algum nível de colaboração. Mas, novamente, são colaborações espontâneas, sem ter nenhum acordo oficial. Né? É aquilo que eu trabalho com síntese inorgânica, eu sintetizo um composto, aí mando para um parceiro lá no Rio Grande do Sul fazer um teste. Né? Então, isso aí vira uma parceria. Por exemplo, no meu grupo, a gente tem uma parceria muito bem estabelecida, certo? Lá com a PUC do Rio Grande do Sul. Certo? Existe hoje oficial, por quê? Porque a gente está dentro do INCT, que é coordenado pelo pessoal da PUC. Mas antes do INCT, a gente já tinha parceria. Né? Agora, esses programas induzidos estão diminuindo. Por exemplo, existia até um... Eu andei vendo alguns editais ainda, mas eu acho que estão muito direcionados e muito escassos, o PROCAB. Né? A CAPES tinha um programa de cooperação acadêmica, que esse era um programa nacional, de cooperação nacional para pós-graduação, onde o objetivo era cursos de programas de pós-graduação mais consolidados, fazer parcerias com programas menos consolidados. Então, aí, a gente teve aqui, por exemplo, eu tive com São Carlos, a gente teve com a PUC, Rio Grande do Sul, a gente teve com o Paraná, né, com a Universidade Federal do Paraná. Então, essas parcerias estão mais escassas. Certo? Essas parcerias oficiais através de ações de indução. Agora, as parcerias espontâneas, não. Eu digo, claro, Roberto, que quando você vai ver a nível, por exemplo, aqui, você vai ver uma inserção muito forte das universidades do Sudeste, ou seja, as nossas parceiras são muito ainda universidades do Sudeste, também tem um histórico importante, certo? Grande parte, né, dos docentes, dos pesquisadores que estão na nossa região, os mais antigos, né, principalmente, eu me incluo nesse grupo, certo? Fizeram pós-graduação na região Sudeste, né? Principalmente USP, Unicamp, o FMG, né? Então, claro que guarda, isso aí a gente traz, né? Já traz quase que uma parceria automática, né? Quando você sai de um grupo desse e entra numa instituição em outra região. Certo? Ainda tem muito, então, com a região Sudeste, mas você vê, né? Aqui eu fui buscar, só aqui na UFC, pronto, eu encontrei parcerias com, aqui dentro do estado do Ceará, né, com universidades, aqui tem a Federal do Cariri, certo? Tem a URCA, Regional do Cariri, certo? Tem a UVA, que é Vale do Acaraú, são universidades estaduais, né? Tem a Unilab, certo? Que é federal, você vê inserção com essas 3 universidades, com instituições privadas também daqui do Ceará, e outras, várias aqui do Nordeste, com o FRN, o FPE, o FAO, certo? Então, dentro do próprio Nordeste e outras regiões. Então, mas são parcerias, novamente, espontâneas. Então, parceria espontânea, sim. Eu digo a você que existe um leque, né, e que em quase todo o país. A nível internacional também existe, porque agora, a nível internacional, tem as espontâneas e tem também um pouco induzida. Por exemplo, né, de 2018 para cá, surgiu o programa PRINT, né, que é um programa puramente de internacionalização, e aí consolidou ou se firmou parcerias com várias instituições. Por exemplo, aqui na Química, nós temos com o Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, quer dizer, isso aí surgiu. E também tem uns outros editais que, novamente, qualquer outro edital de fomento é escasso, mas tinha, né, de cooperação internacional. Né? Então, eu vejo que indução para cooperação internacional tem mais do que para cooperação nacional. E, novamente, para pesquisa, para pós-graduação, para graduação, eu confesso que, ultimamente, eu desconheço qualquer indução de parceria entre instituições, certo? A não ser um acordo muito pontual entre uma instituição e outra, que muitas vezes não envolve nenhuma forma de financiamento. Shirley. Eu concordo com o Luiz também, mais ou menos, a minha fala vai nessa direção, né? Eu quero começar minha fala dizendo que cooperação e colaboração não é uma escolha, eu acho que é uma imposição na atual situação econômica do nosso país, né? E isso, de forma informal, como disse o Luiz, já vem sendo feito e é feito pela maioria dos pesquisadores, né? Você falou na questão aí dos reagentes, da síntese orgânica em outras regiões que não na região, só na região Sudeste e Sul, né, Roberto?
de fato, a questão dos reagentes é importante, né, e talvez isso limite outros centros, mas acabei de receber aqui uma mensagem de um colega falando que não é só a questão dos reagentes, é a questão de caracterização também dos produtos. Então, você precisa de equipamentos, por exemplo, ressonância magnética nuclear, né? E às vezes você não encontra isso nesses locais, né? Nessas regiões mais novas, com centros mais novos, então você tem que buscar parcerias e colaborações com centros mais estabelecidos. Então, eu acho que naturalmente, os pesquisadores têm feito isso, né? Institucionalmente, o Luiz já falou, né, que a gente frequentemente tem editais, né, que fomentam isso. Você tem Infra, Procad, assim, pensando mais dentro do país ou fora do país, como esse que está em vigor agora, que é o CapSprint, né, onde fomenta-se a internacionalização dos programas, né? Então, institucionalmente, quando isso é institucionalizado, aquelas parcerias que já foram estabelecidas começam a ser financiadas, né, por recursos federais ou internacionais, né? Mas o que eu acho interessante, e gostaria de mencionar, Roberto, é que muitas dessas parcerias nascem ou se concretizam lá nas nossas reuniões anuais da SBQ. Então, eu chamo a atenção aqui que é importante a participação desses pesquisadores. A SBQ tem sido um polo de fomento, de encontros entre as pessoas para que essas parcerias se estabeleçam, né? A CAPES, ela tenta incentivar isso, a gente vê lá nos relatórios de área, com diferentes programas, né? Tentando, mas a nível de pós-graduação, como ressalvou o Luiz, né? Por exemplo, os programas de pós-graduação em rede, né? Eu acho que é uma tentativa disso também, né? Por exemplo, o mestrado profissional em Química em Rede Nacional, que é o ProfQui, que foi lá aprovado em 2016 e começou a funcionar em 2017, que teve grande participação, uma participação bem protagonista da Sociedade Brasileira de Química também, né? E tivemos também, a CAPES relata também o doutorado em associação, né, entre universidades, por exemplo, a da Grande Dourados e a Federal de Goiânia, lá no campus de Catalão, e também a Estadual de Goiás, né, que fizeram também um doutorado em associação para melhorar e crescerem juntos os 3 programas, ou ainda aqui no Paraná, em Londrina, Ponta Grossa e a Unicentro, né? Então, são programas de pós-graduação em rede que também mostram essas parcerias e essa associação, né? E também na CAPES, eu acho muito interessante aquele programa sanduíche de 3 meses de mestrandos que vão em centros 6 e 7, né? Em 6 e 7, para fazer uma parte do seu mestrado no sentido de agregar à sua dissertação, talvez coisas que aquele centro onde eles estão não ofereçam, então ele vai para um centro maior, né? Então, nós tivemos estudantes aqui na nossa universidade, e eu imagino que isso aconteceu em várias partes do Brasil, porque isso é relatado pelos relatórios da CAPES como um sucesso, né? Então, eu acho que, como eu concordo com o que o Luiz falou, eu acho que as parcerias informais e depois buscando recursos, né, ainda acontecem cada vez mais, e eu acho que são fundamentais para a gente continuar utilizando os poucos recursos que nós ainda temos, né? Ótimo. Como já são quase 15 horas, eu vou passar para a última pergunta, né? Assim, para a gente não se prolongar demais no debate. A gente fala demais, né, Roberto? Não, a questão é que, né, são perguntas que não são simples de serem respondidas, né? Então, assim, a gente, né, tem que elaborar mesmo, não tem jeito. Né? A gente elabora 5, mas a gente sabe que, eventualmente, a gente não vai chegar lá, né? Mas, então, aproveitando, né, que vocês estão fortemente engajados no trabalho junto à Sociedade Brasileira de Química, eu gostaria de perguntar para vocês como que vocês vislumbram as ações futuras dos pesquisadores, universidades e da Sociedade Brasileira de Química para fortalecer a química fora do eixo Sudeste. Shirley, eu te passo a palavra. Olha,
Roberto, eu gostaria, para responder essa pergunta, falar de algumas ações que a Sociedade Brasileira de Química faz no sentido de fortalecer parcerias, no sentido de incluir aqueles pesquisadores que estão nas regiões mais distantes ou mais com menos recursos, né? A Sociedade Brasileira de Química tem feito várias ações e tem planejado diferentes ações. Eu vou falar de algumas que ela já fez e que ela tem feito e o que ela planeja, e eu espero que o Luiz também complemente aí, porque o Luiz está amplamente engajado nessas ações, né? Então, vocês sabem que a Sociedade Brasileira de Química tenta fazer eventos itinerantes, né? Então, pelo menos a cada 4 anos, sair daquele eixo São Paulo-Minas Gerais, que todo mundo está acostumado já há alguns anos, primeiro em Caxambu, depois em Poços de Caldas e agora, ultimamente, em Águas de Lindóia, né? Então, nós temos, a sociedade tenta fazer isso, ela nesses últimos 10, 20 anos, ela tentou sair desse eixo São Paulo-Minas Gerais. Por quê? Porque nós temos observado que cada vez que a sociedade faz um evento itinerante, ela consegue colocar cerca de 10 a 15% de membros que normalmente não participavam, né? Então, tem um acréscimo, né? De 10 a 20%. Então, é importante. Não é fácil para a sociedade fazer isso, porque tem toda a questão de logística de local, de transporte, de custos, né, que estão envolvidos tanto para o sócio quanto para a sociedade. Mas a sociedade tem tentado fazer isso porque esse é o nosso papel, é tentar incluir mais pessoas nas nossas reuniões anuais e dar oportunidade para a maioria das pessoas estarem num evento que seja plural e onde nós possamos promover encontros, parcerias e colaborações. Então, eu acho que isso é importante. Outra coisa, a sociedade ela tem que incentivar aquelas pessoas que idealizam a programação, que são os diretores de divisão, tem que incentivar esses diretores a fazer uma programação mais diversa, não só diversa do ponto de vista da participação de cientistas do sexo feminino e masculino, mas também diversa na participação de cientistas de todas as cidades, regiões e estados do país. Isso também não é fácil, os diretores de divisão têm dificuldade de fazer isso, por quê? Porque quando eles vão convidar alguém, às vezes, de uma universidade lá do Pará, a pessoa não aceita, né? Porque por uma série de condições a pessoa não aceita participar e assim por diante, né? Então, é muito complicado. A sociedade brasileira também dá recursos aos estudantes de C, não é muito, cerca de 100 a 150 reais, e os diretores de divisão eles tentam fazer uma lista de estudantes das regiões mais carentes, mais distantes, para poder participar, ter um recurso para participar, né? E pensando muito no estudante de C, por quê? Porque é o estudante de C que vai ser o nosso estudante de pós-graduação, que futuramente será o nosso pesquisador e mais futuramente será o líder da nossa sociedade, né? Pensando em atender os estudantes de C, nós temos discutido lá na diretoria e conselho vários programas. Um deles, muito recentemente, tem sido discutido, que é o Adote o Seu IC, em que um pesquisador mais sênior na sociedade investe na ida de um IC para uma das reuniões anuais, né? Então, nós temos discutido isso, nós temos a atual gestão, a atual diretoria, o atual presidente tem uma preocupação muito forte em congregar mais estudantes na nossa sociedade, né? E, recentemente, foi lançado o PENC, né, que é o primeiro evento nacional em Química, que eu espero que o Luiz fale um pouquinho sobre ele, que também é uma forma de incentivar estudantes a irem às reuniões anuais, mas esse incentivo vindo da iniciativa privada, né? Esse é um programa do coração do nosso antigo presidente, o Norberto, e que agora foi encampado pela atual diretoria também, que eu espero que tenha sucesso nas próximas reuniões anuais, né? Quanto ao que está sendo discutido e pensado hoje, né? Eu imagino que o Luiz vá falar sobre isso, que é os minicursos, né? Nós temos uma grande preocupação que muitas pessoas não podem ir às reuniões anuais, mas gostariam de participar, né? De atividades relacionadas com a nossa sociedade, né? Então, por causa disso, a diretoria e o conselho
idealizou a preparação de minicursos, no qual eu espero que o Luiz fale, porque ele é o cabeça, ele está gerenciando essa atividade na sociedade, né? Então, é muito importante. Fora isso, nós temos também um grande envolvimento da sociedade na gestão do Profiqui. Nós temos pensado em disciplinas de pós-graduação em rede, então tem várias coisas sendo discutidas visando promover essa maior integração, né, dos sócios e dos químicos das várias partes do Brasil, né? Mas eu gostaria de finalizar essa questão, Roberto, falando um ponto muito importante. A força da nossa sociedade vem do sócio, não é a sociedade em si, a sociedade em si é o sócio, né? E nós temos que lutar para cada vez mais os químicos, os estudantes, os pesquisadores se associarem à nossa sociedade para que a nossa sociedade seja cada vez mais forte, cada vez mais plural. A sociedade tem sido signatária de muitos documentos, ou encabeçado muitos documentos, denunciando esse desmonte de toda a estrutura de pesquisa e todos o cancelamento de fundos e financiamentos que atinge não só a região sul, sudeste, mas também toda a região, as regiões carentes do Brasil. Então, a sociedade tem se pronunciado, e para que a nossa sociedade tenha força e seja cada vez mais protagonista, nós precisamos de sócios. Nossa sociedade ela vai ser cada vez mais forte quanto mais pessoas estiverem sendo representadas por ela. Então, todo ano a gente faz campanhas de associação, né, de estudantes, de novos sócios, mas hoje nós temos muitos concorrentes, que são as sociedades mais específicas no nosso país, e não só isso, nós temos concorrência externa, temos várias sociedades de fora do país interessadas também nos nossos estudantes, nos nossos pesquisadores. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem aqui, que a nossa sociedade vai ser cada vez mais forte, e uma voz cada vez mais retumbante e expressiva, quanto mais os sócios acreditarem na nossa sociedade. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui. Passo a palavra para você, Roberto. Sheila, muito obrigado, Luiz. Eu acredito que você deve ter, então, muito para falar, segundo o que a Sheila disse, né? Vou tentar resumir. Não, a gente já comentou tudo, né, quase tudo. Eu vou falar apenas de alguns pontos que ela tocou aí, certo? O primeiro ponto, queria começar pela última fala dela, que realmente a gente precisa de uma sociedade forte, e qualquer ação que a gente for tomar, certo? Por menor que seja, depende de recursos. Por menor que seja, né, envolve recursos, certo? E se a gente não tiver uma sociedade forte em todos os sentidos, fica difícil, às vezes, algumas ações. Mas a gente tem discutido bastante. Chile tocou em dois pontos aí. Ela falou no PENC, que realmente foi um programa idealizado pelo professor Norberto, né? Ele idealizou, ele foi atrás e ele implementou. Né? Pena que a primeira implementação, pena que eu digo, porque a gente gostaria de ter sido uma coisa mais, que a gente conseguisse ver um ao outro pessoalmente, né? Foi na RA do ano passado, que foi virtual. Certo? Que é um programa que é iniciativa privada, que ele falou aí, adote o IC. Então, nesse caso, é semelhante, só que quem vai adotar esse aluno, estudante carente, é uma empresa. Certo? Então, a gente jogou esses programas para os secretários regionais, por exemplo, né? Qualquer secretário pode ir atrás na sua região, atrás de empresas que possam financiar, certo? A ajudar, né, a um estudante carente ir para assistir um RA, que a gente acha que é importante, né, que estudantes de graduação vão para a RA, porque ele está começando, e como o Chile comentou, é quem vai ser o futuro, né? É o futuro da sociedade, são esses estudantes, certo? O ano passado, a gente conseguiu, claro, o ano passado a gente conseguiu um número significativo. Por quê? Porque foi virtual e não tem custo no deslocamento. Então, a gente conseguiu, acho que 50 ou mais estudantes, né, que participaram da RA nesse programa. Certo? O programa ele é aberto através de edital, né, quando aquela regional que conseguir aquele recurso, certo? Ela abre edital, né, e tem alguns critérios, né, para o estudante fazer parte. Ele não precisa ser sócio, certo? Porque o programa já inclui, né, a associação dele na sociedade. Certo? Então, é um programa interessante. Os minicursos que a Chile falou,
foi uma coisa que a gente sentiu realmente, que na RA presencial, os minicursos têm uma procura muito grande. Então, a gente notou que é uma ação que a gente pode fazer, né? E com esse momento que a gente está vivendo, a gente aprendeu a usar esses recursos. Então, a gente viu que esses recursos podem nos ajudar em algumas situações. Então, dessa forma, a gente está iniciando agora um programa de minicursos, certo? Que ele é aberto para sócio ou para não sócio. O sócio de graduação, a inscrição é grátis, certo? Para sócio de graduação. Ele vai começar agora em 11 de maio, com o primeiro curso, que é o professor Eliezer Barreiro, né, que vai falar sobre a produção, o título não é bem esse, mas é produção de medicamentos, né, síntese de medicamentos. Vai ser um curso de 6 horas, todo síncrono, né, vai ser via Zoom, né, todo síncrono. E em junho, a gente vai ter um curso do professor Carlos Alberto Filgueiras, da UFMG, com História da Ciência no Brasil, certo? E em julho, a gente tem um curso do professor Giuseppe Abiola, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, sobre redação científica. Esses são os 3 cursos que já estão totalmente estruturados, né, mas tem mais, né? E a gente está divulgando em nossas redes, todas as redes sociais, certo? O processo de inscrição e assistência desses cursos. Certo? Então, mais uma ação que a gente está tentando expandir, além de todas essas que a Shirley comentou. A gente tem discutido, por exemplo, né, oferta de disciplinas em rede, de programa de pós-graduação, que é uma coisa que a gente está em discussão ainda, não é definido ainda, certo? Mas tem discutido, certo? A gente tem discutido bastante, tem essa preocupação com essa regionalidade, certo? Essa regionalidade que a gente sempre quer, né, que a gente tenha uma maior representatividade em algumas regiões, certo? Que ainda são poucas, mas, novamente, a falta de ação, às vezes, não é a falta de discussão, né? É porque a gente precisa de como eu disse, qualquer ação que a gente for tomar necessita, sim, de investimento, e às vezes a gente não consegue, digamos, promover todas que a gente discute de uma vez só. Mas eu acho que a diretoria, tanto a que está atual como a que vai entrar, a gente só sabe uma pessoa, né, que é a Shirley, né? Então, a Shirley é a única eleita da próxima gestão, né? Quer dizer, e o professor Romeu, que fica no conselho, né? Então, são esses 2 juntos da próxima gestão. Mas a Shirley, né, que é a próxima presidente, ela tem essa preocupação bastante grande, né, que ela já comentou aqui. Eu tenho certeza que cada vez mais a SBQ vai discutir e promover ações que a gente possa integrar mais a química do Brasil, né? Afinal, nós somos Sociedade Brasileira de Química, né, brasileira, né? Mas, para isso, a gente precisa realmente que os químicos do Brasil também abracem a sociedade, né? Porque se ficou só um núcleo, também não funciona, certo? Os químicos precisam abraçar. É isso aí. Eu conheço vários químicos, né, brasileiros que reclamam da SBQ. E eu falo para eles o seguinte: para de reclamar, vai lá trabalhar. Em vez de ficar reclamando, vai lá, trabalha lá, contribui com a sociedade, né? Em vez de ficar reclamando, né? Porque a sociedade precisa de você, entendeu? Já que você tem tantas ideias para criticar, eu acredito que você tenha outras mais para contribuir para a sociedade, entendeu? É isso, né? Eu acho importante isso daí, porque a gente vive num país onde nada é fácil, né? Eu sempre digo o seguinte, né? Todo mundo mata um leão por dia. No Sudeste, a gente mata um filhote. No resto do Brasil, eles matam um adulto, né? Mas eu digo que a gente mata um leão por dia, muitas vezes, né? E isso é importante, né? Que as pessoas participem, sejam proativas e contribuam e venham trazer ideias e implementações. Eu acho que isso é mais importante, né? Buscar maneiras da gente implementar ações, porque ideia a gente sabe que tem muita gente que tem, mas arregaçar a manga e botar coisa para fazer realmente dá mais trabalho e às vezes é mais difícil. Mas é isso mesmo. Eu gostaria de agradecer muito, mais uma vez, a professora Shirley e o professor Luiz por terem aceito o nosso convite para participar desse webinar debate, que foi excelente. Muito obrigado para vocês. Eu espero que esse debate, que eu achei que foi super importante, continue, né, em edições futuras e no âmbito da Sociedade Brasileira de Química também. Eu acho que a sociedade precisa
conhecer melhor, né, a sociedade em termos de Brasil, para a gente justamente poder se integrar muito bem, né? Eu gostaria, então, de agradecer toda a audiência. A audiência foi interessante, eles fizeram muitas observações, mas nenhuma pergunta. Então, assim, eu vou, né, me guardar aqui para não ler todas as observações, mas que foi interessante foi, né? Eu fui acompanhando assim de longe, mas ninguém perguntou nada. Então, se tivesse alguma pergunta, eu faria a pergunta. Mas, enfim, e, se eu não me engano, acho que é 12 de maio que tem o último webinar debate desse semestre, né? Que vai ser perspectivas para o desenvolvimento da química orgânica no Brasil. Convido a todos e, mais uma vez, Sheila e Luiz, muito obrigado pela sua participação e uma boa tarde a todos. Eu agradeço, boa tarde. Boa tarde. Agradeço também. Muito obrigada, Roberto. Boa tarde. Tchau, tchau. Eu fico aqui e eu saio por último, viu? Okay. Tá bom? Boa tarde a todos os participantes também, as pessoas que ficaram até agora assistindo. Isso. Exato. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.